Sou Paulo, eu sou professor da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Coronel Virgílio Távora. Atualmente eu sou orientador de um projeto, né, que é intitulado Promovendo a Justiça Climática, Vivência de Moradores Quixadaenses diante de Eventos Extremos, né? A ideia desse projeto surgiu a partir de uma leitura, de uma pesquisa sobre como é que a gente luta pela justiça climática, né, que é um termo muito novo, né? E aí a gente começou a pesquisar sobre o público que mais sofre, né, com a crise climática. Os jovens estão dentro desse quadro, né? A gente começou a fazer uma pesquisa de uma metodologia, né, que é a pesquisação participativa, onde os detetives climáticos eles vão dentro das suas comunidades, né, localizar o problema climático, investigar ele, né, partilhar os dados, né, sugerir algo para fazer a diferença. E a gente teve uma parceria importante nesse projeto, foi da Defesa Civil, né, que é quantificar quantos eventos climáticos extremos já aconteceram em Quixadá, né, onde a gente está. E essa pesquisa ela datou aí de 1991 a 2023, né? De acordo com o que a Defesa Civil ela colocou, a gente tem 18 estiagens secas, 2 inundações e uma enxurrada, né? E só a partir de 2001 a gente consegue ter essas informações, esses dados oficiais. Então, pegando esses dados, a gente vai fazer o cruzamento com as vivências desses moradores e a gente vai ter dados não oficiais e isso vai servir de informação. A gente vai conseguir preparar essas pessoas, os jovens de hoje, e se preparar para os próximos eventos que vão vir pela frente, né? Um caso de um evento que eu lembro que eu vivenciei muito bem foi uma chuva torrencial em 2023, se eu não me engano, tá? Então foi uma época que foi uma noite onde estava ventando muito em Quixadá, né? Vários vídeos circularam aí na internet. Um que eu lembro muito bem foram as cadeiras da McLanche, que elas foram tipo carregadas, né? Então foi mesmo uma coisa de filme, foi aterrorizante. Então a gente está com esse projeto para poder fazer essa reflexão. Quixadá, sertão do Ceará. Aqui seu povo tem história, tem memória e é desafiado por eventos climáticos extremos. Nesse web documentário, conhecemos as vozes e as evidências de quixadaenses que sentiram na pele os efeitos da crise climática e lutam por justiça de alguma forma. Eu sou Andressa, moradora da Serra do Estevão, também conhecida como Dom Maurício. E falando do lugar, Dom Maurício é uma região de serra, situada aqui na zona rural de Quixadá, e é um lugar que tem um clima bem agradável, frio, porém, com o passar do tempo e com as atividades agrícolas, por ser um distrito em que predominantemente ainda se trabalha a agricultura, esse clima vem sofrendo alterações e houve uma mudança nessas temperaturas, né? E como por ser uma localidade em que a atividade predominantemente é a atividade rural, a agricultura, muitas pessoas ainda trabalham com as queimadas, as chamadas brocas, que eram utilizadas para limpar os terrenos. E isso acaba desencadeando episódios de incêndio, onde o fogo se alastra e acaba tomando maiores proporções. No ano de 2018, a gente teve um incêndio de grandes proporções, que foi motivado por exatamente essas brocas, e esse incêndio se alastrou e durou vários dias. Houve uma atuação do Preve Fogo, que é uma brigada que trabalha com a prevenção de fogo e a ajuda do Corpo de Bombeiros. Porém, o trabalho deles foi muito difícil por conta da topografia do lugar. O Maurício tem muita declividade, tem muitas serras, o acesso é muito difícil. E aí, isso foi dificultado por conta dessa declividade. Aí, então, passaram muitos dias esse fogo para que eles conseguissem combatê-lo. E aí, quando
o fogo chegou a uma proporção que estava se aproximando das residências, aproximando do mosteiro, foi preciso a atuação mais presente da comunidade para que, de fato, fosse debelado aquele fogo. E aí a comunidade foi, participou, e eles acabaram com os maiores focos. Isso não quer dizer que acabou totalmente o fogo continuou por mais dias, porém o risco amenizou. E em 2020, a gente teve um outro episódio, que foi uma grande proporção, porém foi um incêndio que logo foi controlado, mas que também teve um grande impacto, né? E aí eu lembro que nesses 2 episódios parecia realmente cena de filme, coisa assim que eu particularmente nunca tinha presenciado, né? E aí a gente passar pela estrada da serra e você vê fogo dos 2 lados da estrada, era cena de filme mesmo, né? E aí até hoje a gente vê os impactos desses episódios, porque com o fogo muito grande, muitas árvores morreram, né? E como elas morreram no período do inverno, a gente vê muitos deslizamentos, queda de árvores, e isso é decorrente, e é consequência desses incêndios e do desmatamento que vem ocorrendo exatamente por conta da agricultura. E hoje a gente pode perceber lá no local, que mesmo por ser um local de uma área mais elevada, né, que o clima é propício para ser um clima mais agradável, mas vem acontecendo esse aumento de temperatura. Antes, o que a gente encontrava temperaturas de 17 graus, hoje a gente está encontrando uma temperatura muito semelhante à temperatura daqui do centro da cidade. E aí, para as futuras gerações, a gente espera mais conscientização, mais políticas públicas que de fato funcionem e que as pessoas de fato possam preservar aquilo que é nosso. Me chamo Iris Freitas, sou quixadaense, tenho 50 anos. Moro há mais de 30 anos na rua Padre Cício, a rua que sofreu alagamento nos últimos invernos. Foi uma das ruas atingidas, onde em torno de mais de 20 famílias tiveram suas casas alagadas. Foi uma situação muito triste e delicada. Eu, que já moro há mais de 30 anos, nunca tinha passado por algo semelhante. A única vez que eu tenho lembrança ainda de infância, por volta de 11, 12 anos, nessa rua onde eu moro, na rua Padre Cício, um certo inverno, a gente ficou preocupado porque começou a entrar água por trás, né? O esgoto encheu da rua e a água voltou. Mas até aí foi assim pouco, porque ficou na borda assim, da entrada, da descida da casa. Graças a Deus não foi tão alarmante. Mas há 2 anos atrás, quando nós nos vimos com o alagamento, eu estava dentro de casa, começou um temporal, e as pessoas já ficavam temerosas, porque diziam que do outro lado da nossa rua tinha um açude, né? Um grande açude que estava prestes a arrombar, que é o ditado popular que eles usam. E se esse açude arrombasse, nós sofreríamos. Só que a gente não imaginava que realmente fosse acontecer. Isso a gente é acostumado a ver na televisão, nos noticiários, São Paulo, Rio de Janeiro, mas quando chega na sua realidade, em Quixadá, no Sertão Central, que é mais seco do que inverno, é surreal. Foi algo inesperado. Pois bem, estava em casa, começou a chover e a gente ficou na porta olhando, todos os vizinhos ficavam se entreolhando e a água foi subindo, quando de repente que eu me dei conta dentro de casa, estava com mais 2 sobrinhos, um sobrinho de 11 anos e uma sobrinha de 17, que quando eu olhei, nós estávamos na sala, quando eu olhei para o corredor, vindo a água da cozinha, e aumentando, e eu fui ficando preocupada. Só que a minha preocupação maior era devido ao meu sobrinho. O que foi que eu fiz? Eu disse, gente, vamos só seguir, subam aqui na janela. Aí eu deixei eles na janela e fui olhando, tentando atrepar as coisas,
subir as coisas que eu conseguia, porque eu estava só, o meu irmão não estava em casa. Só depois que ele soube que a rua estava alagada, começou a alagar assim rapidamente, quando num piscar de olhos que eu dei fé, o sofá já estava quase submerso. Quando eu fui no quarto, a minha cama box de casal alta, já estava assim, quase lavando assim o colchão, e o guarda-roupa também, e eu fiquei meio que paralisada. Quando, de repente, a minha irmã chega, já com a água aqui, ó, ela é mais alta do que eu, e a água, quando eu olhava, já subindo, e eu olhava para o guarda-roupa, a água subindo, a cama já quase submersa, no quarto da minha sobrinha do mesmo jeito. E a única coisa que deu para a gente tirar e a gente não perdeu foi a geladeira, né? Que rapidamente chamamos os vizinhos. Apesar dos vizinhos também estar sendo alagados, nós nunca tivemos uma solidariedade tão grande. Se os vizinhos já eram unidos, professor Paulo, naquele momento, apesar da dor, da dificuldade que nós estávamos passando, cada um estava passando, porque as suas coisas estavam sendo levadas pela água, pessoas que trabalham anos e anos para conseguir um bem material, é uma geladeira, é uma cama, é um sofá, né, outros móveis, e você vê as suas coisas materiais rapidamente ser destruídas, rapidamente, porque a água, ela vem tão silenciosa, mas ela vem tão rápido. Aí, bem, quando eu dei fé, a casa já estava mais de 1 metro. A água já estava aqui, ó, quase na minha cintura. Que a minha irmã chegou apavorada, ficou desesperada. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Vocês têm que se salvar. E foi que eu estava atônita, sem conseguir sair. Eu só fazia rir daquela situação. Eu acho que o psicológico ficou tão abalado que eu não tive reação. Eu ria e subia, né? Eu disse, não, gente, vai baixar, vai baixar. Aquela velha esperança, né? Só que a água só aumentava, aumentava. Aí a minha irmã, não, vamos sair. Conseguimos, resultado. A cama, perdemos cama, box, guarda-roupa, estante da sala. Aí conseguimos suspender a geladeira, o sofá. O fogão ficou, você sabe, um fogão de 6 bocas, como ele é alto, né? Aí tu visualiza o fogão com a água na altura das bocas do fogão. Então, bastante água, né, que estava. Isso, o armário de ferro também ficou submerso até a altura das gavetas. Então, vocês podem imaginar, né? O fogão alto de 6 bocas, eu olhava assim, e o que tinha de altura, nós tiramos as coisas debaixo do armário, né, da parte, colocamos tudo em cima da mesa, mas com medo, a mesa alta de 6 cadeiras, com medo, se essa água aumentar, vai pegar tudo. E aí, como é que vai ser? Deixa que nos fundos da minha casa tem um quartinho onde a gente guardava roupa de cama. Eu nem lembrava das roupas de cama, porque a gente agoniado lá, tentando salvar o que podia. Aí, com muita peleja, com a ajuda dos vizinhos, de outras pessoas, conseguimos tirar as coisas e sair da casa. Aí fomos lá para o início da rua, que não corria risco da água subir, e falei com uma pessoa que tinha uma casa lá vazia e disse, não, pode trazer as suas coisas para cá. Aí 2 famílias foram para uma casa só, eu e a minha tia, a família da minha tia. E os demais tiveram que ter ajuda da prefeitura, imediatamente foram acionados, a prefeitura, SEDUMASP, o órgão da secretaria, veio o caminhão para poder retirar. Só que, assim, eu fiquei nessa situação e outras pessoas perderam tudo. Outras pessoas perderam tudo, porque não deu para recuperar nada. Subiu a tal nível a água no final da rua que cobriu o guarda-roupa das pessoas. Aí elas tiveram que sair. Aí ficaram alojadas na escola Padre Vicente, né? Que foi feita
Força-Tarefa, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Prefeitura Municipal, juntou, não teve aula nesse período, né, por conta desse alagamento, e lá ficou abrigado várias famílias, por 2 ou foi 3 dias. Aí, nesse período, tivemos assim, uma solidariedade muito grande da população, onde passaram a levar cobertores, roupas, alimentos, enquanto a água baixava. Nisso, a gente recebeu toda a assistência, né, da Prefeitura Municipal, da comunidade, pessoas que a gente não sabe quem era, doaram, não quiseram se revelar, já outros fizeram questão depois, que era a campanha política, né? Que antecedia a campanha política. E surgiram vários candidatos a vereadores na época que fizeram questão de estar lá, mostrando a solidariedade, só que, infelizmente, né, nesse período, neste momento de dor para os familiares, aparecem os oportunistas para ser o salvador da pátria. E para as próximas gerações, professor Paulo, aí sim, deixa eu só finalizar essa parte. O que mais doeu na gente é quando as pessoas diziam: quem manda construir suas casas em rua alagada? Como se as pessoas que moram lá tivessem condições de fazer casa em outro local. Pessoas que podiam ajudar, mas simplesmente viraram a cara e o que dizia era isso. Quem manda construir suas casas em local que alaga? E como é que a gente poderia prever isso, né? O que se poderia prever são mais ações concretas de saneamento básico, um melhor saneamento, para que isso não aconteça. Porque alagamento aconteceu e sempre vai acontecer. Se continuar com a falta de saneamento básico, a falta de limpeza nos bueiros, e isso poderia ter sido evitado se tivesse sido pensado, né? Feito uma limpeza previamente. Mas não, só depois que aconteceu, né? O fato triste é que se pensou. Aí depois disso, deram outras chuvas. Aí nesse momento a gente já tinha voltado para casa, mas antes disso as casas ficaram alagadas com lamas, resultado das paredes, chão e muito gasto para limpeza. Muito gasto, porque imagina, água do esgoto, que toda contaminada e a gente andando dentro dessa água. Depois disso, muitas crianças, adultos, jovens foram acometidos por tosse, por dores de barrigas, né? Eu acredito que tudo causado por contato daquela água. E hoje, depois disso, foi limpo, né? O esgoto, o final da rua foi limpo, fizeram todo um saneamento e graças a Deus deram umas chuvas até forte, mas não alagou, não chegou a entrar. A gente ficava todos os vizinhos, todas as pessoas que tiveram suas casas alagadas, quando dá um período de chuva, que vem chuva no inverno, já sai todo mundo para a calçada e fica se entreolhando. E agora? Será que vai, né? Mas a gente espera que isso não aconteça de novo, né? E para as próximas gerações, porque as pessoas até dizem, não, Iris, foi fatores isolados, fatores da natureza, mas eu não acredito, professor Paulo, que tenha sido só fatores da natureza. Se nós tivéssemos tido anteriormente uma limpeza em todos os córregos da nossa rua, das outras ruas, que não foi só a minha rua, a Rua Padre Cis, que alagou, mas outras ruas de Quixadá tiveram alagamento, mas a nossa foi a mais crítica, né? Que pessoas, por pouco, não perderam a sua vida, porque estavam dentro de casa, pessoas idosas tiveram que ser amparadas, retiradas. Mas, assim, para as próximas gerações, o que é que nós podemos fazer para minimizar essa tragédia ambiental?
porque não deixa de ser uma tragédia ambiental. A chuva é a natureza, é obra da natureza. Mas nós, seres humanos, cidadãos e cidadãs, precisamos ajudar a não entupir os bueiros, a não colocar os lixos, né, num período que não deve. Nós não temos a coleta que passa de 2, 3 vezes na semana. Por exemplo, na minha rua, segunda, quarta e sexta-feira é o dia de coleta. E no final da rua, tem pessoas que, mesmo sabendo que existe esses dias de coleta do lixo, né, do saneamento que passa, a prefeitura tem esse cuidado, e principalmente depois do inverno, dessa calamidade, que foi tido como calamidade pública, passaram até a intensificar mais a limpeza, mas mesmo assim, algumas pessoas continuam jogando lixo lá no final da rua, que tende a entupir novamente o esgoto. Então, eu faço um apelo aqui para as novas gerações. Façamos campanhas, vamos sensibilizar os nossos pais, os nossos vizinhos, para ter essa atenção, jogar o lixo no lixo, esperar a coleta, o dia de passar o carro do lixo na sua rua, porque fazendo dessa forma, você vai estar ajudando não só a você, mas toda a sua comunidade, né, e o entorno, para que isso não aconteça. Eu sou Francinete Tomé da Silva Queiroz, viúva, tenho 76 anos e moro aqui na localidade Serra do Padre, distrito de Custódia, município de Quixadá, aqui na Bacia do Cedro. Eu quero falar um pouco assim da seca de 2001. Foi uma seca muito malvada. A gente já tinha pouca água no açude, e quando foi em 2001, ele secou de tudo. Ficou só o barro, onde as pessoas passavam por dentro fazendo caminho, porque a seca foi grande demais. Onde nós, agricultores aqui da Bacia do Cedro, passamos por dificuldades. Falta d'água, dificuldade de alimento, não tinha apoio, os trabalhadores não tinham apoio. Aqui, quando o cedro seca, é muito ruim para nós que moramos nessa localidade, nessa bacia. Acho que todo mundo sabe como foi cruel o ano de 2001. A gente faltou alimentos, onde com muita dificuldade os trabalhadores e agricultores familiares iam procurar alimento fora, com dificuldade. E é o que a gente tem passado aqui na Bacia do Cedro, quando tem essas secas, essas estiagens, que deixa a gente sem nada. Eu vejo assim com muita responsabilidade, porque hoje nós estamos num momento diferente, sofrendo também várias consequências. A gente sofre porque existe ainda dificuldades para quem é pobre e para quem mora aqui na bacia. Hoje o clima é um clima muito quente, a gente fica muito a desejar, porque a saúde também está muito ruim. Muita gente perdendo a saúde, muita gente perdendo até a vida por causa desse tempo quente demais. Nem todo mundo tem algo que possa confortar. Todos sabem aqui na nossa morada, onde nós moramos, aqui nós estamos sentindo dificuldade. A água que nós temos aqui é num poço profundo, assim mesmo ele é muito salgado.
Então fica muito difícil para nós enfrentar uma realidade que é hoje. É ouvindo que se pode agir. Justiça climática se constrói com diálogo, inclusão e ajustes. No Sertão Central, isso também pode começar.